Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, no livro do Novo Testamento que foi escrito por um médico. Só há dois. Quais são eles? Livros no Novo Testamento escritos por um médico. Lucas, o Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos. Então vamos abrir no Evangelho escrito por um médico. Qual é ele? Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, a partir do versículo de número 9. A parábola dos lavradores maus, assim intitulado este segmento da Bíblia, a palavra do nosso Deus. A Bíblia nem sempre foi dividida assim em capítulos, ela era escrita direto, desde lá do Gênesis até o Apocalipse. Mas para ficasse mais fácil localizar, ela foi dividida em capítulos, e para que nós entendêssemos do que tratava, os capítulos, eles receberam títulos. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, não tinha aquele título, mas trata sobre o filho pródigo. E os 31.173 versículos da Bíblia foram divididos então em capítulos, para que ficasse mais fácil a localização, para que a gente pudesse ler. Quem conhece bem o direito sabe que seguiu o direito esse mesmo caminho. Nós temos no direito, por exemplo, o direito constitucional, você tem as divisões para que você possa se localizar. O capítulo 5º, por exemplo, da Constituição, tem 78 incisos ali que você pode ler os direitos fundamentais, divididos em 78, desde o primeiro, o princípio da legalidade, até o 78º, que é o princípio da celeridade, para que a gente possa se localizar com facilidade. Mas vamos voltar então à Bíblia. Diz assim Lucas capítulo 20, versículo 9 em diante. A seguir Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram, e depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isto, disseram: que tal não aconteça? Mas Jesus, com olhar fixo neles, disse: que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas eles temiam o povo. Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus por separarmos este tempo para estar na casa do Senhor em adoração. Lemos, ó Deus, a Bíblia, a palavra do Senhor, e pedimos a Deus que ela venha ao encontro das nossas necessidades e dê encontro às nossas resistências, para que Tu te estabeleças, ó Deus, no trono do querer do coração de cada um de nós.
É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, ele está com os discípulos, já está caminhando para o final do seu ministério, 3 anos e 6 meses de ministério, começa aos 30 anos e vai terminar aos 33 e 6 meses de idade, quando ele morre na cruz do Calvário, e logo a seguir, ao terceiro dia, vem a ressurreição. Ele está marchando para esse final do seu ministério, quando então ele é cercado por alguns sacerdotes, alguns escribas, e ele resolve contar a eles uma parábola. E a parábola que foi lida diz exatamente isso. Um homem muito rico, ele possuía uma propriedade, uma vinha muito grande, que ele plantou às custas dos seus recursos, do seu esforço. E esse homem então, ele viaja para um país distante, mas antes de viajar, ele resolve alugar, vou usar a expressão, ao invés de arrendar, alugar aquela vinha para alguns homens que estavam interessados naquela plantação, na produção daquela plantação. E então, depois de determinado tempo, ou seja, quando chega a época da colheita, em que a colheita próspera, retira do campo todo o lucro, ele resolve mandar um mensageiro seu para receber o valor correspondente ao arrendamento, ao aluguel daquela terra, daquela produção. Quando o mensageiro chegou, aqueles que estavam trabalhando no campo, que haviam alugado o campo, ao verem-no, pensaram o seguinte: vamos espancá-lo. E bateram nele, diz Jesus, e bateram muito nele. E depois mandaram que ele fosse embora, e diz o texto, com as mãos vazias. E quando ele chega ao dono da terra, e o dono da terra percebe que o lucro da terra não foi entregue ao seu mensageiro, ele manda um segundo mensageiro, diz Jesus. E os que haviam arrendado, alugado a terra, têm ainda o mesmo comportamento que tiveram com aquele anterior. Vamos bater nele. Bateram, insultaram e mandaram embora, e diz o texto, com as mãos vazias. E ele mandou um terceiro, e no livro de Marcos, por exemplo, diz, e mandou muitos outros. E até que por fim, volta o terceiro, e ele volta com as mãos vazias, insultando, o corpo cheio de hematomas, e o dono da terra diz a ele: cadê o fruto da terra, a locação daquela propriedade? E ele diz: eles me bateram, me insultaram e me mandaram embora com as mãos vazias. E o dono da terra, da propriedade, diz: então, o que é que eu vou fazer para receber? Já sei, vou mandar o meu próprio filho, e quando virem-no, eles certamente hão de respeitá-lo. Ele é meu filho, e ele manda, diz Jesus, o próprio filho para receber o fruto da locação daquela terra. E ao chegar, diz Jesus, quando aqueles que exploravam a terra viram e reconheceram que era o próprio filho do dono da terra, eles se reuniram entre eles e discutiam, dizendo: ele é o dono, ele é o herdeiro, vamos matá-lo, e assim a terra será nossa. Ele não terá herdeiro, ele não terá sucessor, alguém que possa receber a terra, seja transmitida a ele por meio da morte. Nós vamos matar o filho do dono da terra, e a terra vai ser nossa. E aí Jesus faz uma pausa, olha para eles e diz o seguinte: o que vocês imaginam que vai acontecer? Aquele dono da terra virá e exterminará esses homens maus e entregará a terra a outras pessoas. E aí você olha, ouve esse texto, se você puder lê-lo depois, você lê esse texto e você vai dizer: o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver esse texto comigo? Tem tudo a ver comigo e com você. Jesus não está falando de terra, não está falando de dono de terra, Jesus não está falando de plantadores,
Jesus não está falando de mensageiros que vieram receber, que foram receber o aluguel. O dono da terra é Deus. Isso mesmo. Ele plantou, ele preparou todas as coisas, e então ele finalmente mandou um mensageiro, mandou um profeta para avisar ao homem, e os profetas vieram para avisar que o dono, que aquela terra tem dono, ou esta terra tem dono, que as nossas vidas têm dono, que as nossas famílias têm dono, que tudo que há em nós, todo projeto, tempo de vida, tem dono também. E o que fizeram com os profetas? Jesus diz: mataram. Mataram os profetas. E ele mandou outro profeta. E pegaram os outro profeta e mataram também. E humilharam. E os despediram com as mãos vazias. E eu gosto muito porque evidencia aqui 2 e no outro texto 3 vezes com as mãos vazias. Sabe o que ele está dizendo? Ele veio para receber aquilo que pertencia a Deus. E não foi dado, foi negado. E o que é que está em nós que pertence ao Senhor? A adoração. E quando nós recebemos a palavra de Deus e não oferecemos adoração, despedimos os profetas de mãos vazias, despedimos o Espírito Santo de mãos vazias, e nós não adoramos do modo devido, da maneira como deveríamos fazê-lo, nós não adoramos o Senhor. Todo o Velho Testamento está presente aqui. E aí diz então o dono de todas as coisas, diz: vou mandar o meu filho. Deus diz: vou enviar Jesus. Sendo ele Jesus, meu único filho, certamente eles respeitarão. E então diz o texto bíblico, por exemplo, João diz lá, logo no início do capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo veio e habitou entre nós. E aí ele vai avançando e diz assim: tudo foi feito por ele e para ele. Vou repetir: tudo foi feito por ele e para ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tudo foi feito por ele. Lembram da propriedade, da vinha? Tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando Jesus vem a esse mundo, ele vem buscar em nós a verdadeira adoração ao nosso Pai. Ele vem para que nós canalizemos todo o nosso potencial de adoração para Deus. E quando Jesus vem, diz o apóstolo Pedro, ainda no sermão de Pentecostes, e ainda no discurso de Estevão, no livro dos Atos dos Apóstolos, ele veio e tomaram o Filho de Deus, ele diz, e vocês o mataram. Não só negaram que a ele pertencia a adoração, mas mataram-o. Mataram o Filho do dono de todas as coisas. Neste caso, Jesus. E por que mataram Jesus? Diz Andrew Blackwood, um dos grandes pregadores do final do meio do século 20, ele diz, Andrew Blackwood, ele diz: havia uma festa no inferno quando Jesus morreu. Parecia que todas as coisas haviam findado. Não haveria mais salvação para pessoa alguma. O dono de todas as coisas estava morto e devidamente sepultado. Então diz Andrew Blackwood, havia um coro infernal que no inferno se alegrava porque Jesus estava morto, mas eis que ao terceiro dia, no domingo pela manhã, ele ressuscitou. Ele está vivo. O texto diz, Jesus pergunta aos sacerdotes, às pessoas que estão ao redor dele: e o que você acha que o dono da vinha fará quando souber que mataram o filho dele? Jesus diz: ele virá, exterminará esses homens maus, e ele tomará a vinha e dará para outras pessoas. Você prestou atenção que Jesus disse?
Ele não disse ele vai destruir a vinha. Ele não disse ele vai destruir o campo. Ele vai arrancar do campo os homens maus. Jesus está falando de salvação. Na segunda vinda do Senhor Jesus, quando ele retornar, na segunda vinda, que o grego chama de parousia, quando isso se der, quando Jesus retornar, ele há de instaurar a sua igreja, e ele há de retirar os homens maus. Não vai destruir o campo, não vai destruir o reino. Ele há de retirar os homens maus, tomar a vinha e entregar para outras pessoas. Ele está falando de mim, de você. Parece que a gente tem dificuldade de entender, de perceber o que ele está dizendo, porque nós estamos no mundo hedonista, no mundo voltado para tantas coisas a viver, pelo prazer, viver a realidade de cada dia, e de não parar para analisar que existe ou que há algumas coisas que elas são um verdadeiro mistério para cada um de nós. Vou repetir. Há algumas coisas que são um verdadeiro mistério para cada um de nós. Quando você olha para o universo, a extensão do universo hoje, com todas as descobertas do James Webb, do maior telescópio que substituiu o Hubble, você olha para o universo tem bilhões e bilhões de quilômetros de extensão. Uma estrela que hoje explode, daqui a 8.000 anos-luz, a luz dela vai chegar à Terra e você poderá perceber que ela está estourando. Mas ela já explodiu há 8.000 anos-luz atrás. Nós estamos dentro de um universo, numa grande incógnita, mas existe um dono de todas estas coisas. Deus. Vou repetir. Existe um dono de todas estas coisas. Diz Salomão, Deus pede contas de tudo que já passou. Ele mandou o próprio filho. Não é o homem da parábola, mas é filho de Deus mesmo, Jesus. E ele veio buscar os céus, que sou eu. Aos 21 anos de idade, entreguei minha vida a Jesus, ainda na minha primeira faculdade, na faculdade de engenharia. Entreguei a vida a Jesus como Senhor e Salvador. Ele veio buscar a minha vida. Talvez você diga, pastor, quem foi que disse isso? Foi Jesus. Em Lucas 19:10 ele diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar, alguém pode completar? O que se havia perdido, Lucas 19:10. O Filho do Homem, aquele Filho do Homem, dono de todas as coisas, Jesus disse, veio buscar e salvar os céus que estava perdido. Em 20 de julho de 1980, entreguei minha vida a Jesus como Senhor e Salvador. Eu lembro daquela noite, o pastor estava pregando, a igreja cantou um hino, eu levantei minha mão. E eu saí do meu lugar, entregando minha vida a Jesus como Senhor e Salvador. O pastor desceu, foi até a frente, e ele veio conversar comigo, certificando de que eu estava entregando minha vida a Jesus. 45 anos se passaram. Continuo vivendo a vida cristã até hoje, porque eu sei que o dono da vinha um dia virá. Isso mesmo, virá para mim, mas virá para você também. Eu pergunto a você, talvez você não tenha percebido, você recebeu o dono de todas as coisas, o dono da vinha? Ou você até hoje não se preocupou que o dono de todas as coisas tem procurado receber de você o louvor, a oração e a adoração? Você tem recebido Jesus, o Filho de Deus, como proprietário de todas as coisas e dado a Ele aquilo que a Ele é devido? Talvez essa noite você precise começar entregando sua vida a Jesus como Senhor e Salvador.